Salve, torcida tricolor! Hoje nós da Scout viemos trazer mais um Bola para quem entende, nosso quadro que a gente bate um bate-papo com pessoas desse meio esportivo. E hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial, a Aline Fanelli. Ela participa do Band News FM. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Aline por ter topado o convite, por estar aqui com a gente nesse bate-papo. E é uma honra ter você aqui com a gente. E para dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar: quem é a Aline Fanelli? E já emendando outra, o que fez a Aline adquirir esse gosto, essa paixão pelo esporte? O que foi o start? Bom, queria agradecer o convite de vocês também, é um prazer estar participando aqui com vocês, já desejo sorte para esse projeto. Eu nasci dentro do futebol, então não tinha muito caminho para seguir, ou eu jogava ou eu procurava outra coisa relacionada ao futebol, porque o meu pai foi jogador, chegou a fazer teste no Corinthians e aí não passou, enfim, não sei se não passou, se ele não quis se mudar para São Paulo. O meu avô foi goleiro, o meu tio foi goleiro, e aí quando eu já entendia um pouco das coisas, né, sei lá, quando eu era mais criança, o meu tio, ele era treinador, então eu vivia nos campos, eu vivia em São João da Boa Vista, no campo da Sociedade Esportiva São Joanense, acompanhando o trabalho dele. Eu gostava de sentar na arquibancada para assistir treinos. As minhas amigas, elas me achavam maluca, porque eu queria ir para o clube para ficar sentada assistindo treino, e era complicado porque o meu tio dava o treino no segundo campo, e aí, você imagina, só eu sentada assistindo o treino no segundo campo, não era muito legal. Então eu gostava quando meu tio dava o treino no campo principal, porque aí mais gente sentava, o pessoal passando e ficava mais tranquilo para mim, não ficava só eu sentada assistindo o treino, mas eu adorava assistir os treinos dele. Então era todo fim de semana com time, cheguei até a viajar, assistir jogo fora. E não só isso também, com, sei lá, futsal, pegava carona com amigos para assistir jogo fora. Cheguei a cobrir a taça EPTV de futsal, que é um campeonato da afiliada da Globo, né, na região de São João, e aí eu ia também com a rádio para cobrir. E aí, gostando do futebol, vivendo dentro do futebol, quando eu fui prestar vestibular para a faculdade, obviamente que educação física não era uma coisa que eu queria, não era uma coisa que tinha muito a ver comigo, eu gostava muito de escrever, de me comunicar, e eu prestei vestibular para letras e jornalismo, eu passei nos dois. E na hora de tomar a decisão, eu fui conhecer o laboratório da minha faculdade, da Unify, conversei com um professor, que ele chegou até a ser reitor, foi meu orientador no meu TCC, e ele me apresentou as possibilidades que eu teria de trabalhar com o esporte, com o futebol. Então eu falei, eu acho que é isso que então eu quero esse leque de possibilidades. E aí eu fiz jornalismo para trabalhar com isso, e todos os meus trabalhos na faculdade, desde o primeiro, desde o pequeno, eram tudo relacionado a futebol. Tudo relacionado a futebol. E o interior, ele te dá muita possibilidade. Como você conhece muita gente, a imprensa esportiva, ela não é muito grande, assim. Você consegue trabalhar em vários meios. Então, eu fazia TV, eu fazia rádio, eu fazia jornal, eu fazia revista, eu fazia assessoria para time, fazia tudo de uma vez. E isso que é muito legal, que dava para trabalhar em várias coisas enquanto você estava na faculdade, ao mesmo tempo que aprendia, já trabalhava. E é mais ou menos isso, porque que eu tô nessa vida hoje. Aline, boa noite para todo mundo que está assistindo isso aqui agora. Ainda nessa linha, a respeito do que te levou, da sua paixão pelo futebol, eu queria te perguntar quais são os seus 3 maiores ídolos, se você consegue elencar dessa maneira, no futebol, e se você possui alguns ídolos em outros esportes também, algumas pessoas marcantes para você em outros esportes e no futebol. Olha, eu nunca parei assim para pensar numa relação de ídolo no futebol. Acho que trabalhando com isso você acaba, sei lá, criando um distanciamento meio natural. Tem profissionais que eu admiro, talvez que eu possa falar. Profissionais que eu não trabalhei de perto, como Messi, Cristiano Ronaldo, que a gente pode dizer, né? Que sempre você tem que escolher um, tá? Você não pode falar os dois. Você tem que escolher um, senão as pessoas ficam bravas. Não, eu não tô nem aí. Eu acho os dois fantásticos, maravilhosos. Só que eu acho que vendo de perto, é só no futebol ou pode ir geral do esporte? Não, pode gerar. Tá, eu acho que o Hamilton. Eu admiro demais o Hamilton, eu tive a oportunidade de ver o Hamilton várias vezes, e se tudo der certo, esse ano eu vou ter a oportunidade de novo. Então, acho que o Hamilton é incrível, ele é maravilhoso.
Agora, deixa eu tentar trazer para um futebol brasileiro, que eu acho que, para mim, ele abrange um monte de coisa. Como eu fui setorista do São Paulo por muitos anos, fui não, né? Sou ainda. De uma maneira diferente agora, mas enfim, são 6 anos, mas desde que eu comecei a trabalhar, acho que 2013, eu vi de perto a despedida do Rogério. Aquele eu acho que foi um grande momento para o torcedor que pôde estar presente no Morumbi, não só por ter sido a despedida do Rogério, mas pelo evento como foi, por ter reunido tantos campeões do clube, né? Eu acho que significou demais, assim. Então, eu acho que o Rogério Ceni talvez seja uma pessoa que eu admire pela carreira dele, por tudo que ele construiu, trazendo para o futebol, e já começou setorista do São Paulo citando isso. E acho que é isso. É difícil. Às vezes as pessoas me fazem umas perguntas: qual é o evento mais legal? Eu falo que eu tenho que anotar, porque assim, é tanta coisa que às vezes fica difícil a gente definir um só. Mas acho que é isso. Boa noite, Aline. Um prazer estar aqui com você. Boa noite a todos que estão acompanhando. Como você mesmo disse, você cursou jornalismo e letras, né? Caso o jornalismo e letras não der certo, você teria uma segunda opção ou não? Não, acho que hoje talvez eu trabalhasse alguma área relacionada à comunicação. Isso eu tenho certeza, porque se eu tivesse escolhido letras, talvez eu não tivesse feliz, se eu não tivesse num caminho que em algum momento eu ia parar e falar, não é isso aqui. Por mais que eu tenha tido uma mãe professora, né? Minha mãe deu aula, então por muitos anos eu acompanhei o trabalho dela, né, como professora. Não tive aula com ela, meu irmão teve, mas acho que aquilo não seria para mim, sabe? Não seria uma coisa que me faria feliz. Então eu não teria nesse pensamento outra ideia. Eu teria outra opção, vamos supor, hoje, se eu não fizesse jornalismo esportivo. Talvez eu fosse para o entretenimento, para uma coisa tipo falar sobre séries e filmes, sabe? Que é uma coisa que eu curto demais. E acho que seria esse o caminho se eu não tivesse no esporte. Então, só fazendo um parênteses, você quando cursou jornalismo e você tinha certeza que você ia para o meio desportivo, você não chegou a se questionar em qual nicho você iria dessa área do jornalismo? Não, em nenhum momento. Eu sempre entrei pensando no esporte. Desde o primeiro dia, desde o primeiro trabalho. O mais simples trabalho era relacionado a esporte, a futebol. Certo. Partindo para uma área diferente, você está há longos anos aí trabalhando, né, com esporte, e você já cobriu vários eventos. Mas tem algum evento específico que você tem desejo de cobrir ainda, que você não cobriu, ou que um estádio que você sonha conhecer? E se você tivesse que escolher um jogador que você fala, não, se eu escolher esse cara, se eu entrevistar esse cara, eu zerei a vida. Eu não tenho mais quem entrevistar. Quem seria? Eu quero cobrir uma Copa. Olimpíada também, mas acho que Copa tá na frente. Acho que são assim, experiências muito legais e a gente fala com pessoas que cobriram 2, 3 Copas e para essas pessoas é muito normal. E por isso até que muita gente não entende a importância de se cobrir um jogo de seleção brasileira. Eu sei que tem muita gente que não dá bola para a seleção e que não tá nem aí, e tudo bem, é o direito de cada um, mas assim, às vezes eu posto que, tipo, eu tô no jogo da seleção ou que eu tô cobrindo a seleção, e muitas pessoas desmerecem, assim, do tipo, nossa, que chato. Cara, é minha Copa do Mundo, sabe? É seleção. É claro que eu tenho todo o respeito pelo trabalho que eu faço no dia a dia com os clubes, que é importantíssimo, mas assim, a seleção é diferente. Não tem como você falar que não é. Então, eu tenho muita vontade de trabalhar no Maracanã, porque eu já fui ao Maracanã, vi 2 jogos, um da Copa América, que inclusive foi um da Argentina, em 2019, e na Olimpíada do Brasil, foi uma goleada na semi, se eu não me engano, mas eu queria trabalhar no Maracanã. Ainda não tive essa oportunidade de trabalhar no Maracanã. E qual era a outra que você tinha colocado também, nessa mesma pergunta? Um jogador que você gostaria de entrevistar. Isso. Também, se quiser um pouquinho mais para fora, uma personalidade que você gostaria muito de entrevistar algum dia. Pô, eu tenho muita vontade de fazer entrevista com o Richarlison.
Às vezes a gente participa das coletivas, né, da CBF, a gente tem oportunidade de mandar uma pergunta ou outra, tal, mas é diferente. Acho que eu tenho uma vontade de fazer uma entrevista com o Richarlison. Acho que ele é um cara sensacional, assim, eu teria muita vontade de entrevistá-lo. Marquinhos também, já tentei até. Eu tava saindo de férias, acabou sendo uma confusão, porque ia rolar, e aí eu saí de férias e não rolou. Eu até vou tentar mais pra frente de novo. E agora fora o Hamilton. Lewis Hamilton. É um pouco mais difícil, tô tentando. Acho que não vai dar certo, mas tudo bem. Mas enfim, seria alguém que eu gostaria de entrevistar. Só para pontuar, eu tenho certeza que você vai conseguir entrevistar o Hamilton algum dia. E, ó, Amém. Aline, o que eu ia te perguntar? Desde que você disse que sempre quis entrar nesse meio esportivo, sempre teve interesse, desde que cursou jornalismo, foi pensando no nicho esportivo. Qual foi o momento da sua vida que você já estava nesse meio que você falou, caramba, eu cheguei aqui onde eu queria, eu estou trabalhando com aquilo que eu sonhava. E eu também queria te perguntar, porque eu não sei se você chegou a ver, nós fizemos um bate-papo desse com a Pri Senhorães nesses últimos dias. E ela contou aqui pra gente uma história engraçada dela envolvendo essas coberturas. Você tem alguma história desse tipo que você pode nos contar? Uma coisa engraçada que aconteceu com você cobrindo os jogos e as coisas desse tipo? Bom, eu sempre. É engraçado, porque assim, eu sempre quis trabalhar com isso, mas eu acho que eu nunca imaginava chegar onde eu cheguei, assim, e muito rápido, porque eu comecei a trabalhar aqui. Eu vim para São Paulo em 2012 para fazer pós-graduação em jornalismo esportivo. E aí, em agosto de 2012, eu consegui meu primeiro freela na Folha e comecei a trabalhar na Folha com mais frequência em dezembro. E aí teve um primeiro. Eu comecei a ir para os treinos. E quando você vai, assim, as primeiras vezes, você fala, tipo, nossa, agora, obviamente, que já é uma coisa meio normal, é normal, né? Você não para e pensa, assim, mas aí as primeiras vezes, tipo, a primeira que eu fui nos 4, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos e no São Paulo, aí que eu falei, cara, tipo, olha a dimensão disso aqui, né? Tipo, olha onde eu tô, as pessoas que não acreditavam, que falavam que eu não ia conseguir sair do interior, e eu tô conseguindo, claro que eu tô chegando, tenho muita coisa para fazer, mas eu meio que ficava pensando assim, principalmente em quem não acreditava. Hoje ainda, às vezes eu falo, quando eu tenho pequenas conquistas, eu comemoro demais. Eu comemoro muito as pequenas conquistas. Comentar na TV aberta, sabe? Futebol feminino, isso é surreal, nunca imaginei isso. Comentar Libertadores, na Band News FM também, fazer a transmissão de Fórmula 1 para o autódromo inteiro ouvir. São coisas que você fala, cara, isso é demais, isso tem que ser valorizado. E agora, de histórias engraçadas, as boladas, né, gente? Porque agora eu tô até morrendo de medo de voltar para o campo, porque era meu grande medo, levar bolada. Porque foi pouco antes de fechar, por causa da pandemia, começo de 2020. Eu fiz um jogo Corinthians e Ponte Preta em Campinas, e aí no aquecimento alguém chutou uma bola e acertou na minha mão, nesse dedo aqui, que depois eu fui descobrir que ele tava que eu tive que fazer fisioterapia para esse dedo por causa dessa bolada. E aí isso foi numa quinta. No domingo eu levei outra bolada. Então assim, 4 dias eu levei 2 boladas. Era Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. E o Janderson foi chutar uma bola e a bola quicou na frente da placa. E no que ela quicou na frente da placa, ela já subiu na minha cara. E aí eu fiz isso aqui. Eu tava com o equipamento do microfone na mão e eu fiz isso aqui, né, para me defender. Beleza, meus papéis voaram e tal. Eu dei o destaque, abaixei para pegar os papéis. Quando eu viro pro repórter do lado, que perguntou se estava tudo certo e tal, ele olhou pra minha cara com os olhos arregalados. Ele, mano! Falei, o que foi? Você tá com um galo gigante na cabeça. Eu falei, galo? Ele, abre seu celular. Eu olhei, tinha um negócio deste tamanho na minha testa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tava no primeiro tempo ainda. E eu falei, cara, como é que eu vou terminar o primeiro tempo? E aí eu comecei, acho que, ficar nervosa por causa do galo, sabe? Porque eu não sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer comigo, se eu ia desmaiar, enfim. Aí eu terminei o primeiro tempo e mandei uma mensagem para o pessoal. Falei, gente, eu tô indo ali na ambulância porque eu fui atingida pela bola, eu tô com um galo. E aí eu fui até a ambulância, eles me atenderam, me deram um remédio,
Não tava com dor, mas, enfim, deram um remédio e tal. O pessoal do Corinthians me levou gelo para eu ficar com gelo, e aí eu fiz o segundo tempo todo sentada. Mas o mais engraçado é que eles estavam no intervalo, e aí foi voltar para o segundo tempo, uma das pessoas falou, deixa eu só ver aqui, acho que a Aline ainda não voltou, ela tá ali na ambulância. E aí a minha mãe quase infartou nesse momento, né? Ouvindo falar que eu tava na ambulância. E aí eu voltei e fiquei com gelo o segundo tempo inteiro, aí foi diminuindo um pouco, mas eu ainda fui embora com muito galo. E aí nos jogos que eu fiz depois, eu ficava com muito medo. Toda bola que chegava, eu meio que já ficava assim, sabe? Aquecimento, agora eu fico super longe para não ser atingida. É sério, fica traumatizada. Agora que eu tô começando a ficar preocupada quando eles liberarem a gente pro campo. Ô, Aline, só um parênteses, você comentou que isso foi no Corinthians versus Santos, né? Agradecer por não ter sido o Marinho que chutou a bola, porque, rapaz... Nem Bruno Henrique, que na época ainda tava no Santos, não tinha saído. Nem o Bruno Henrique. Meu Deus, olha, ainda bem que essa bola quicou, se ela vem direto. Não teve Cristiano Ronaldo para me ajudar nessa, não. Então, Aline, na questão de cobrir jogos e tudo mais, o que a pandemia causou na sua vida de jornalista na questão de apuração, de ir em campo e essas coisas? Eu fiquei muito tempo sem ir, né, para o campo. Eu voltei a ir para o campo, foi o jogo São Paulo e Flamengo, que o Flamengo foi campeão no Morumbi. Foi o primeiro jogo que eu fui depois de 1 ano, se eu não me engano. E aí depois eu ia mais nos decisivos do Paulistão. Agora a gente voltou a ir em todos os jogos nos estádios, oficialmente. Então, até então, a gente só estava indo em alguns clássicos, alguns mais decisivos, fases decisivas de Copa do Brasil, de Libertadores, mas não com frequência. É muito diferente, porque quando a gente, falando assim de jogo, quando a gente faz jogo por tubo, né, que a gente está vendo a televisão da mesma maneira que vocês assistem, a gente fica muito dependente da imagem. Então, a gente não consegue identificar um todo, a gente não consegue identificar o que está acontecendo. Às vezes, você não sabe o que o árbitro marcou. E aí, o narrador joga para você e você não sabe o que o árbitro marcou. Você tem que ficar dando uma enroladinha para ver se, de repente, chega uma imagem para mostrar o que aconteceu naquele lance, porque você não consegue ver, você não sabe o que está acontecendo. E aí você não consegue sentir muito do clima também. E quando você vai para o estádio, você já vê o todo. Claro que agora a gente fica um pouco mais... No Morumbi, né? A gente fica um pouco mais distante. Para mim, para a rádio, que é muito detalhe, é muita observação, e ouvir o que acontece é ruim, ficar tão longe assim. Mas a gente fala em readaptar o olhar. E no primeiro jogo que eu fui para o estádio, foi muito difícil readaptar o olhar para o campo, mas é totalmente diferente, é outro clima, é outro entendimento. Quando eu fiz o jogo, a final do feminino agora, do brasileiro, que foi na Neoquímica Arena, foi assim, eu senti que eu trabalhei melhor, porque eu estava muito mais próxima ao campo e enxergava muito melhor. Então eu sinto que o meu trabalho ele foi melhor feito dessa maneira, porque a gente estava mais próximo, você ouve a instrução do treinador, você ouve o que a atleta fala e acrescenta muito mais. E quando a gente está no estúdio, isso não é possível. Agora, com relação a, por exemplo, a ida em treino e tal, é claro que você perde muito. Já havia uma certa mudança em questão de treinamentos, porque, por exemplo, quando eu comecei, lá em 2013, a gente ia para os treinos, isso de todos os clubes. Todos os treinos eram abertos, você tinha coletiva todos os dias. E aí, de repente, isso começou a mudar. Você já não tinha coletiva todos os dias, era um dia ou outro da semana, os treinos não eram mais tão abertos. E aí, muita gente que ia para os treinos só para ficar esperando a coletiva começou a ter que assistir realmente o treino e a ver o que acontecia. E isso é importante, porque às vezes você tem uma percepção que te acrescenta na cobertura. E com a pandemia, a gente fica muito mais distante. É claro que para os jogadores, para o clube, a privacidade ela é muito importante, é o momento entre eles. E aí tem sempre os dois lados, né? E para a gente é muito difícil essa questão da cobertura. Até muita coisa que você, não só de observar e de treino, mas assim, de conversar com pessoas, sabe? Porque a gente vai para o estádio, mas a gente também não tem acesso às pessoas. A gente não... são áreas separadas, né? Então você não pode ir para a área de zona mista, você não pode ter acesso, nem o material que as assessorias costumavam entregar presencialmente, isso é entregue agora tudo pelo celular, então não existe muito contato, e a falta de contato
acho que prejudica tudo, né? A falta de contato é ruim em tudo, né? Nessa vida, em tudo que a gente faz. A gente se adapta, mas é algo que a gente sente falta. Aline, você tocou nessa questão do futebol feminino, né, que foi transmitido pela Band News, que você participou. Isso vem sendo uma crescente nos últimos anos, né? O futebol feminino vem ganhando espaço, muito bom isso. E o que você acha que deveria ser feito, ou qual uma proposta a ser feita para alavancar ainda mais esse esporte que vem crescendo tanto, esse esporte não, né? Essa modalidade do futebol que vem crescendo tanto nos últimos tempos? Eu acho que o que tem que ser feito já está sendo feito. A questão das mídias olharem mais, mas eu vejo muita gente falando assim, não tem tanta cobertura. Cara, você sabe se tem cobertura? Eu tenho um quadro semanal na rádio de futebol feminino. Semanal. A gente conta uma história por semana do futebol feminino. Então, assim, os espaços, eles aparecem. É claro que quando você tem uma final do tamanho de Corinthians e Palmeiras, as atenções, elas são muito maiores, né? Existe uma busca por cobertura muito maior, mas eu sinto que é um caminho que está sendo bem construído. Eu entrevistei uma vez a Camila Orlando, técnica do Red Bull Bragantino, e ela falou uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou assim, a gente está fazendo parte de uma construção, então não tem como a gente visualizar o que vem pela frente se a gente é parte dessa construção. Cabe a gente, quando consultado, quando as pessoas buscarem as informações, a gente ajudar, porque o que a gente vinha até então era uma ausência completa de base no futebol feminino, por exemplo. As atletas de, 15, 16 anos trabalhando com as atletas profissionais de 25, 30, você tem um gap no futebol feminino. No masculino, muitas vezes o garoto ele já começa a ser observado com 9, 10 anos. E aí começa lá no sub-12. O feminino não tem isso. O feminino começa no sub-16, se a gente for dizer assim, sub-18, e ainda é algo que para os clubes veio com obrigatoriedade, então também é um caminho que está sendo construído. Acho que as coisas estão sendo feitas, elas estão sendo feitas, pelo que me parece, na minha opinião, de uma maneira séria, obviamente que precisa de acertos, como tudo que se é construído é um caminho novo, precisa de acertos, precisa de detalhes. A gente questiona, por exemplo, a premiação, né, para o time campeão, que é de R$200 mil, a premiação para uma equipe campeã. De que maneira a CBF poderia aumentar essa premiação? O que poderia ser feito para isso? Não temos condições? A condição é essa? A gente tem que entender que a condição é essa, infelizmente. Quem sabe daqui a alguns anos as coisas melhorem? E a gente está vendo uma melhora. Acho que o grande ponto ali de virada foi a pós-Copa do Mundo 2019. Então, as coisas estão caminhando. A gente não pode acelerar. O processo tem que ser feito no tempo que ele tem que ser feito. Aline, ainda tocando um ponto parecido, nós sabemos que o futebol, principalmente que o futebol no Brasil, ele ainda, de certa maneira, é um meio muito machista, que quando vem uma mulher que ela quer dar sua opinião sobre esporte, quer expor apenas sua opinião, muitos homens vêm com pensamento retrógrado e acaba, às vezes, oprimindo a pessoa apenas por ela ser mulher e estar querendo falar sobre aquilo. Quais são as dificuldades, você que é uma pessoa bem-sucedida, que fala sobre futebol, que está ali todo dia, que cobre, que é jornalista, que trabalha nesse meio, quais são as dificuldades que uma mulher enfrenta tentando falar sobre futebol no Brasil atualmente? Olha, vou ser bem honesta com vocês, como eu sempre sou quando me fazem essa pergunta. Quando eu decidi que eu queria trabalhar com isso, quando eu queria vir para São Paulo, em nenhum momento eu pensei que eu fosse ter alguma dificuldade porque eu era mulher. Talvez pelo fato de que eu vivi num ambiente totalmente masculino e me incluía nesse ambiente, então, obviamente que vivendo neste ambiente, eu reproduzia muitas falas machistas, muitas atitudes machistas. Só que eu nunca pensei do tipo, será que vão me contratar porque eu sou mulher? Não, tipo, vão me contratar pelo meu trabalho. Só de alguns anos para cá que eu comecei a pensar se algumas atitudes que eu tive durante esse caminho, se elas foram porque eu era mulher ou porque as pessoas não me conheciam. Mas a única maneira da gente vencer isso é com trabalho. Vão ter as pessoas que não gostam de você, vão ter as pessoas que não gostam do seu trabalho.
mas elas vão entender com o tempo que você está ali por causa do seu trabalho, porque você trabalha bem. É difícil, tipo, muito mais difícil do que para o homem. Sim, é muito mais difícil do que para o homem, porque para o homem parece que é um caminho meio assim natural. Agora, para a mulher, sempre tem essas coisas. Por isso que até às vezes, muita gente me procura para fazer trabalho sobre a mulher no meio e tal. Falo, gente, a gente tem que tratar isso. Enquanto a gente continuar segmentando, ele vai continuar segmentado. A gente faz parte da gente também trabalhar isso como absolutamente normal. Como homens e mulheres no mercado de trabalho normal. Tem bons profissionais, não tem bons profissionais, tem lugar, não tem lugar, e faz parte também do nosso ambiente ter que tratar isso de uma maneira mais natural possível. Em algum momento, quando, sei lá, eu preciso de uma informação, eu não consigo essa informação, eu quero acreditar porque essa pessoa, de repente, tem uma relação melhor com outro jornalista do que comigo, e não porque eu sou mulher. Já aconteceu algum tipo de gracinha eu vou te atender porque eu sou mulher, porque você... Como é que é? Vou te atender porque você é bonitinha. E aí você engole e segue o jogo. Mas tem muita coisa do meio que é difícil. Nunca tive nenhum tipo de problema com jogador, situação assim presencial, nada, nenhuma dificuldade. E o mais difícil hoje pra gente é a rede social, né? Sei lá, eu trabalho com a rede social, divulgando meu trabalho já tem alguns anos, acho que há alguns anos era até um pouco mais tranquilo do que é hoje, por isso que até eu nem faço tantos comentários, não posto tantas coisas, posto mais informações e questões do trabalho, porque eu não sei lidar com alguns tipos de comportamentos. Eu não sou essa pessoa que eu vou publicar uma coisa e eu não vou olhar as respostas, sabe? E eu vou ignorar, porque eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de debater, eu gosto de trocar ideia, então eu não vou postar alguma coisa e ignorar, e aí às vezes eu acabo não postando com medo, com insegurança do que vem por ali, coisa que eu não sentia antes, sabe? É até engraçado isso, hoje eu sinto mais do que não sentia antes. Mas a gente tem muitas situações que elas são totalmente diferentes. Por exemplo, se você tá num CT, num pós-jogo, conversando com um jogador separadamente, um homem conversando com um jogador, ninguém vai falar nada. Mas se a mulher estiver conversando com um jogador sozinha, vão falar. E é normal, entendeu? É do meio, é a primeira coisa que as pessoas pensam, e as pessoas vão falar, infelizmente ainda a gente tem. E aí você fala, eu vou deixar de tentar apurar alguma coisa, de tentar entender alguma coisa, ou de falar talvez com alguém que você tenha proximidade por causa do que as pessoas vão pensar. Não, e aí você tem que fazer o seu trabalho. É sempre isso, entendeu? É trabalho. Trabalho é trabalho e ponto. Então, aí, ainda na questão do futebol feminino, nós vemos muitos homens treinando equipes femininas. E você acredita que no futuro próximo poderemos ver mulheres treinando equipes masculinas? Eu acho que isso está muito longe, né? Se isso for acontecer, acho que isso está muito distante. Não sei, não vejo abertura para isso num futuro tão próximo. Ainda tem poucas mulheres no feminino. No feminino, a gente ainda vê poucas mulheres na série A1, por exemplo. A gente tem a Tatiele no Santos, a Lindsay acabou saindo da Ferroviária, a Camila, que eu disse, do Bragantino, que subiu agora, a Camila Orlando. Mas, assim, o número ele ainda é muito reduzido, então eu não vejo isso, não visualizo isso de uma maneira nem a curto, nem a médio prazo. Nem a longo prazo, talvez, enfim. Infelizmente, né, mas pelo cenário que se apresenta hoje, né? Entrando mais a fundo na questão São Paulo, que é o clube que você cobre atualmente, como você avalia o trabalho do Crespo até o momento? E fazendo uma polêmica, que você deve ter acompanhado os dois trabalhos, né? Qual estilo de técnico você prefere? O estilo dinizista ou o estilo crepista? No começo do trabalho do Crespo, eu achava até um pouco dos estilos meio parecidos. Eu acho que dá para você encontrar um meio termo ali. O time do Diniz, ele era muito ofensivo, né? Era um time que conseguia finalizar e criar. E aí o time do Crespo, ele tá com muita dificuldade nisso. Até às vezes eu me pego pensando,
qual é o real time do Crespo? É aquele time do começo do trabalho, do Campeonato Paulista? Mas esse time, se a gente for pensar depois do Campeonato Paulista, quando que a gente viu? Contra o Racing, talvez? Em uma apresentação ou outra? Então, o que até falei sobre isso no Isso é São Paulo, no podcast. O que se perdeu aí nesse caminho? Né? O que aconteceu? Porque eu até me lembro das primeiras coletivas do Crespo, que ele gostava de um time que ficasse com a bola, mas que ele fosse muito objetivo. E teve um jogo do Campeonato Paulista, não vou me lembrar qual era, mas foi até a minha pergunta para o Crespo na coletiva, que no primeiro tempo o São Paulo ultrapassava o meio de campo, mas demorava muito para criar jogada, para concluir em gol, e aí no segundo tempo ele arrumou isso e o time começou a criar muito mais oportunidades de gol. E aí eu perguntei para ele se era isso que estava incomodando. E ele falou que ele gosta dessa coisa de objetividade. E o time foi perdendo. Isso que eu acho que também o torcedor não consegue entender. Por que o time foi perdendo isso? Claro, N situações de emendar a temporada, talvez naquele momento do Campeonato Paulista, o time tivesse num ritmo que agora está sendo difícil dele encontrar, porque está acabando uma temporada e uma foi emendada na outra. Talvez, é uma possibilidade. E aí a questão das lesões, muitos jogadores machucados. E agora que o São Paulo só está em uma competição, ele precisa mostrar. Eu gosto do Crespo, só que ele também precisa fazer esse sistema funcionar, né? Eu já falei algumas vezes que eu acho que em algumas ocasiões ele é um pouco incoerente, em algumas escalações, a gente não entende algumas alterações também, e muitas vezes ele não consegue explicar isso na coletiva quando a gente pergunta. E eu não gosto muito dessa coisa de vai cair, quando vai cair e tal. Acho que a gente tem que respeitar o trabalho da pessoa que está ali. Então, ele está ali, ele foi cobrado, os jogadores têm que ser cobrados também, porque é uma situação que não envolve só o Crespo, os jogadores também precisam ser cobrados. O Ivan Drago até usou esse termo, responsabilidade dividida. Quando é que a responsabilidade vai ser dividida no São Paulo? Que essa responsabilidade nunca é dividida e sempre cai no treinador. Então, acho que, assim, gosto do estilo de trabalho dele e a única pessoa que pode fazer o time voltar é ele que está ali agora. Então, assim, é aquela coisa, me ajuda a te ajudar. Você que precisa fazer com que o time dê uma resposta. Ele, por exemplo, na última coletiva ele disse o fato do Luciano ter recuado um pouco, a Chapecoense estava muito fechada, mas é um cenário que você já tinha que ter previsto, né? Se a lanterna do campeonato, claro que ela vai se jogar fechada para tentar uma bola, para buscar um contra-ataque. E aí, buscamos as alternativas nas laterais. Tudo bem, foi o que ele disse na coletiva. E aí você vê os jogadores do São Paulo chegando na grande área, porque havia um espaço muito grande para trabalhar, e não conseguindo acertar cruzamento. Cruzamento que teve um do Nestor que foi quase na lateral, de tão forte que foi. Então, assim, tem uma questão técnica dos atletas, mas também tem a questão tática ali do trabalho. Então, é uma responsabilidade, sim, que precisa ser dividida. E sem falar, claro, nos gols perdidos, né? Aline, nos últimos dias, não sei se você chegou a ver no Twitter, a torcida, ela se mobilizou bastante com a hashtag Separa São Paulo. Inclusive, foi uma iniciativa aqui da Scout, né? A gente começou a levantar essa tag e acabou viralizando entre a torcida, que essa tag, ela se refere a uma possível separação social do futebol dentro do São Paulo. E por que isso foi criado? Porque nos últimos anos, várias administrações que alguns julgam como danosas para o clube, não sei se é correto usar esse termo, mas que, enfim, não conseguiram ter o sucesso esperado, e se tem essa ideia que uma separação poderia ser um melhor caminho para um futuro próximo, então um futuro a médio prazo. O que você acha a respeito desse assunto? Já foi debatido em alguns momentos nos últimos anos, né, dentro do São Paulo, e nunca saiu, nunca andou. Então, a grande questão é por que isso nunca andou? A gente sabe que tem essa movimentação de rede social, ela acaba tendo influências em muitas coisas hoje em dia, né? Tudo que a gente vê de Twitter, Instagram, acaba decidindo muita coisa em diferentes meios, em diferentes pontos, e isso é muito levado em conta. Eu acho que a atual diretoria, ela é uma diretoria que me parece mais aberta, só que não depende tanto dessa diretoria, né? Depende da cultura que existe no São Paulo Futebol Clube.
E essa cultura, me parece, a impressão que me dá, não sei se é a impressão que vocês têm também, é que não existe essa vontade de mudança de cultura. Então, enquanto não existir essa vontade de mudança de cultura, as coisas não vão mudar e não vai adiantar a campanha de torcedor enquanto as pessoas que estão lá dentro não observarem e entenderem que, de repente, pode ser uma mudança que vai beneficiar o clube. Ainda sobre o São Paulo, Aline, qual foi o jogador que já vestiu a camisa ou ainda veste de São Paulo que você mais teria prazer em entrevistar? Que eu teria prazer em entrevistar? Faz tempo que eu não faço entrevista. Eu nunca consegui entrevistar o Rogério, enquanto eu estava lá. A gente fez um caderno, eu trabalhava no Agora São Paulo, e a gente fez um caderno de 12 páginas na despedida dele. E, obviamente, que se você faz um caderno dedicado à pessoa com 12 páginas, é muito legal você entrevistar a pessoa para constar neste caderno. E não, eu não consegui, ele não quis dar entrevista. Naquele ano de despedida, ele deu entrevista para pouquíssimas pessoas, as pessoas mais próximas a ele. E então acho que, tipo, eu fiquei um pouco chateada na época, sabe? Por essa questão da gente ter feito um trabalho tão legal de, um caderno, 12 páginas dedicado a ele, a carreira dele, com entrevista com o pai, com entrevista com várias pessoas que passaram na carreira dele, e aí não conseguir entrevistar ele foi muito frustrante. O trabalho não deixou de ficar legal. Mas, obviamente, que se você tem acesso à pessoa, acho que ficaria ainda mais legal, né? Bem, chegando à nossa última pergunta para a Aline, eu gostaria de perguntar sobre o futuro. O que a Aline tem sonha ainda em fazer na área esportiva jornalista? Ela sonha em narrar um jogo, o que ela almeja aí para o futuro? Narrar definitivamente não. Eu não tenho voz para ser narradora. Eu falo que, cara, quem narra é muito dom. Porque, assim, você tem que ter um pensamento muito rápido. Você tem que ter uma visualização ali absurda. Na reportagem você já tem que ter, né, um pensamento muito rápido. Mas, assim, na narração, o vocabulário. Então, eu acho que é um negócio muito de dom, assim, que a pessoa nasceu para fazer aquilo, sabe? Então, narrar definitivamente não. Eu acho que na questão de... Eu me sinto realizada na minha profissão. Quando eu trabalhava no Agora, eu não sabia que eu poderia mudar de área, ir para o rádio e me realizar tanto, que eu pudesse amar tanto o rádio. Assim, por mais que eu tivesse feito rádio no interior, em São João, mas assim, é totalmente diferente. Lá você está cobrindo o campeonato amador, você entra na lateral do campo e conversa com o técnico no meio do jogo, entendeu? Você fala, e aí, o que você está achando? Você está achando fulano, não sei o que, é assim, entendeu? Você tá lá, é totalmente diferente daqui. Então, eu não sabia que eu fosse amar tanto o rádio. Eu me sinto muito realizada no rádio. Agora, recentemente, eu tenho feito ancoragem também na rádio, e aí não só no esporte, como no jornalismo também, o que para a Band News FM é uma responsabilidade gigante, assim, muito grande, no fim de semana. Então, isso também é muito gratificante, e aí, de resto, a gente deixa a vida levar, sabe? O que vier. Até no começo eu falei que era mais difícil para mim agora ser 100% setorista, porque eu tenho outras demandas no meu dia a dia. Então, eu tenho as demandas da rádio, eu tenho as demandas de produção do nosso programa, quando tem o programa, do quadro de futebol feminino, de outras coisas que aparecem no dia a dia. Então, assim, antes... eu trabalhava antes de eu trabalhar. Então, eu buscava coisas e apurava coisas antes de eu estar no horário de trabalho. Isso me fazia mal. Agora, só se for um dia muito excepcional. Durante o dia a dia, eu faço as coisas dentro do meu horário de trabalho. Não quero ficar louca botando coisa no Twitter por causa de clique. Não sou mais essa pessoa. Já fui, não nego, porque eu precisava aparecer, eu precisava que as pessoas me conhecessem, eu precisava que as pessoas soubessem quem eu era, mas o meu trabalho está na rádio. Negociação, de repente eu não botei no Twitter. Não, mas se você ouvir a Band News FM, tá lá. A minha informação tá lá, porque é ali que eu trabalho. Então, acho que isso fica muito mais saudável para mim. Não estava sendo saudável da maneira que era antes. E é difícil para a gente que trabalha com esporte, porque você vive isso 24 horas por dia. Não é como se você conseguisse desligar. Você não consegue desligar. Querendo ou não, você tem
meio que tá sabendo, assim, sempre o que tá acontecendo. Então, eu meio que vou deixando a vida me levar para ver até onde a gente vai. Como eu já falei antes, meu sonho é cobrir uma Copa e uma Olimpíada, e é isso. Então, encerrando aqui nosso bate-papo com a Aline, foi muito bom ter você aqui com a gente, foi bem prazeroso. E você está sempre convidada aí para voltar, caso um dia tiver. As portas estão sempre abertas. E eu deixo a palavra final para você, se quiser falar alguma coisa, dá suas últimas palavras aí para a gente. Eu agradeço muito vocês pelo convite, também pela compreensão, que foi um convite feito há algumas semanas, né? Tem muita gente querendo live e é difícil, né? Porque ajeitar a agenda, a minha escala é uma escala semanal, não é uma escala que eu já sei o que eu vou fazer semana que vem, eu não sei o que eu vou fazer semana que vem, então é super complicado para ajeitar isso, mas muito obrigada de novo, desejo sucesso ao projeto de vocês, estou sempre à disposição, estou sempre aberta a conversar, a trocar ideia nas redes sociais, meu @ é esse aí, e quando vocês precisarem, podem chamar, sempre que possível, eu estou aqui com vocês. De novo, desejo sorte no trabalho, enfim, nas vidas de vocês também. Então é isso aí, gente. Sigam a Aline nas redes sociais, sigam nós da Scout aqui, sigam a Scout no Twitter, @TricolorScout, e se inscrevam no canal, deixem o like. E é isso aí. Só um parênteses, fiquem de olho no trabalho da Aline na rádio também, que é incrível. Vocês podem ir lá e prestigiar, né? E agradecer ela novamente por ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente. E vamos em busca dessa entrevista com o Hamilton aí, né? Que um dia vai sair. Vamos, vai dar certo, vai dar certo. Não sei se esse certo. ano, no ano que vem, mas vai dar certo em algum momento. Não, é aquilo que a gente disse aqui no off, né? Porque tivemos alguns problemas técnicos hoje, mas no fim tudo ia dar certo e vai dar certo com a entrevista também. Obrigada. Então é isso aí, gente. Um grande abraço e vamos São Paulo.